grande estar aqui numa sessão dedicada a Eugênio de Andrade, que foi, vamos dizer assim, o poeta que mudou a minha vida. Eu começava justamente por aqui. O nosso público há de estar a perguntar-se mas o que é que faz um italiano em Portugal dedicado à obra de autores portugueses, e o Federico Bertolazzi é também tradutor, já traduziu o próprio Eugênio de Andrade, traduziu o próprio Camões, tem uma antologia de sonetos. Depois, se tiverem curiosidade, creio que está também ali. Portanto, o que é que faz um italiano? E era a primeira coisa que lhe perguntava, justamente como é que veio desaguar neste retângulo lusitano, Federico, o que é que lhe trouxe cá? Foi justamente o Eugênio de Andrade, porque na altura que eu estudava na universidade, eu li uma revista, que é uma revista que se chama Poesia, que publica, era uma revista, e agora está na segunda série, uma revista publicada em Milão, uma revista com uma tiragem de 10.000 exemplares por mês, e era uma coisa extraordinária. E é uma revista feita por um senhor, que é Nicola Crocetti, que é uma pessoa admirável, tem dedicado a vida inteira à poesia, à difusão de poesia e à tradução de poesia, e num destes números da revista dele vinham os poemas de Eugênio de Andrade, que eu li e fiquei absolutamente deslumbrado, principalmente com um dos poemas que ele dizia era um dos poemas da adolescência. E era um poema muito pequeno, muito simples aparentemente, mas com uma sabedoria gigantesca. E se chamava Noturno, é um dos primeiros poemas. E era assim: noite velha nos caminhos, a lua no alto fingindo-se cega, estrelas, algumas caíram ao rio, as rãs e as águas estremecem de frio. E eu pensei, se o Eugênio de Andrade escreveu isto aos 16 anos, o que é que não terá escrito depois? E fui atrás deste poeta, e isto levou-me a Portugal e estudar literatura portuguesa, licenciado, e propor um doutoramento exatamente sobre o Eugênio de Andrade. Curioso, não é? É um percurso muito curioso. Quando chegou a Portugal, creio que ainda conheceu, embora o Eugênio de Andrade estivesse, já não estava tanto debilitado, mas creio que ainda o conheceu, ou pelo menos ele ainda estaria na sua casa. Não, eu tive uma dupla sorte, devo dizer, porque eu conheci o Eugênio de Andrade quando foi lançado o seu último livro, Os Surdos da Cena. E nessa altura eu estava em Coimbra a estudar como estudante Erasmus, e houve a sessão de lançamento da Fundação Eugênio de Andrade, e consegui assistir a esse lançamento. Conheci o Eugênio de Andrade, me assinou um livro e publicou o livro antes de se deixar assim, a audiência que o admirava e o adorava. Ele era quase uma popstar, era esta a presença dele. E digo que tive essa dupla sorte de o conhecer e de não conviver longamente com ele, porque quando nós convivemos com os escritores, depois temos sempre aquelas embirrações do cotidiano das quais eu me consegui livrar. Eu guardo a imagem do Eugênio como aquele pequeno pedestal que ele tinha instalado na sala. Nós estamos aqui nesta sala com tantos retratos e paisagens. A sala da Fundação Eugênio de Andrade era uma sala mais ou menos deste tamanho, com a volta só retrato deles, né? Retratos deles que depois agora foram distribuídos por as várias câmaras da Câmara. E era uma espécie de mausoléu Eugênio de Andrade, que ele próprio cultivava, construía, como ele construía a obra toda dele e arrumava principalmente a obra dele. O que eu admiro muito nele é esta capacidade de afastar o ruído da obra. Curiosamente, agora que fala dos retratos, e por vezes os escritores também sabem ser assim muito mauzinhos uns para os outros. Lembro-me de uma crónica do António Lobantunes, em que ele se referia justamente a esses retratos
de uma forma pelo menos muito ambígua e que pendia um pouco assim para uma certa veia malévola que ele por vezes É curioso porque nessa sessão o António Lobo Antunes estava lá e ele tinha feito 300 km de Lisboa justamente para homenagear Eugênio. E uma das coisas que eu escrevi no último prefácio que eu fiz para a prosa do Eugênio de Andrade na edição agora da Síria era justamente esta capacidade que ele tinha de suscitar o respeito de autores os mais diferentes, porque todos reconheciam nele a capacidade de elaborar e de trabalhar a língua enquanto matéria-prima da sua obra de uma forma admirável. E eu considero que o Eugênio consegue realizar esta proeza de ser ao mesmo tempo um poeta conhecido, um poeta de renome e de grande fama e um poeta de poetas. O grande público dos leitores conhece-o, admira-o por umas razões e o público dos colegas admira-o porque tecnicamente, concretamente, ele consegue fazer um trabalho que é de mestre. Então, há a admirá-lo, por um lado, o Vasco da Samora, o António Lobo Antunes, o José Cardoso Pires, que expressaram essa admiração, o Manuel de Freitas, o Herberto L., Manuel Rodrigues e o poeta que poucos conhecem, a Sofia Melo Braga, até a Agostina dessa luz, que não gostava dos poetas, dizíamos que gostava da Janura. E há um consenso muito grande à volta da figura de Eugênio de Andrade, porque a maneira como ele constrói e tece os seus próprios textos é extraordinária. E há, por exemplo, aquele poema das mãos e os frutos, que se chama Abril, e que é um poema de 2 quadras, né? Acordar, ser na manhã de abril a brancura desta cerejeira, abrir os braços, acolher nos ramos, arder das folhas à raiz, dar versos ou florir desta maneira, abrir os braços, acolher nos ramos, o vento ou a luz ou o que quer que seja, sentir o tempo, fibra a fibra, a tecer o coração de uma cereja. E é um poema que parece aparentemente muito visível, simples, né? Se alguma vez se pode aplicar um adjetivo assim a um poema bem feito, mas que tem uma subtileza de textura, que se nós formos reparar no primeiro verso apenas, há 3 ou 4 referências a manhã, inauguração, início, primórdios e primigenia. Acordar, ser na manhã de abril, e assim sucessivamente. Ele consegue uma série de correspondências nos seus textos que os tornam completamente sólidos. Completamente sólidos e ao mesmo tempo aéreos. E esta é uma arte que só ele consegue. Há uma coisa que me intriga a mim, provavelmente intrigará quem não conheceu o Eugênio de Andrade ou não teve o privilégio de poder conviver com ele. Todas as pessoas com quem já falei que o conheceram falam de um certo narcisismo, que ele gostava de ser o centro das atenções. O próprio Mário Cláudio já referiu isso, que era ainda um escritor bastante jovem, e quando o primeiro contacto com o Eugênio de Andrade, que não gostou nada dele, que o achou, a partir disso é inconciliável quase, não é? Esse narcisismo, essa capacidade que ele tinha também de dar nas vistas e de concitar tudo em sua volta. Como é que se vai conjugar este tipo de personalidade com essa elementaridade que acabava de referir, com essa contenção, com essa substância que depois ele traz para os poemas? À partida parece quase inconciliável, não é? Parece inconciliável, mas eu acho que
como dizer, é uma coisa que merece. Eugênia de Andrade, sim, era provavelmente tinha uma necessidade de se afirmar de uma determinada forma. E isto levou, por um lado, a uma coisa que eu chamo a poética do sacrifício. Que terá o poeta de sacrificar para que as suas naus recebam o vento e cheguem à Troia. Não é? O sacrifício de Ifigênia é um dos seus textos de poética mais lúcido. E eu acho, e ele diz, o poeta tem que sacrificar a si próprio para que o poema seja, diz ele, e se comunique ao coração dos homens. E ele fez isso, ele praticou esta abdicação em direção a uma função estética desta abdicação. Ele escolheu o nome que viria a ter como poeta. Escolheu uma existência, escolheu um espaço, escolheu uma maneira de viver e escolheu a forma como conciliar isto tudo. Por isso eu dizia, tive a sorte de não conviver com ele, não é? Tive a sorte de não ter que acertar as contas com esta entronização que ele fazia de si próprio e que merecia, a meu ver, e que pode resultar irritante. Claramente, quando está com uma pessoa que sabe e não esconde saber o próprio valor, quando este valor é grande, esta pessoa ocupa espaço. E eu acho que ele ocupou o espaço todo que merecia, porque ganhou a força de abdicação, de empenho e de esforço em prol da poesia e da arte. E eu admiro muito esta maneira de estar no mundo. E ele, claro, o homem empiricamente considerado viveu também como escolheu viver para poder viver plenamente a poesia, não é? Ele trabalhou 35 anos no Ministério da Saúde sem fazer nenhuma carreira, sem fazer nada, para ter um lugar diferente daquele que teve quando entrou como inspetor, desde o início até o final. Assim que pôde, reformou-se e continuou a dedicar-se exclusivamente à poesia. E isto é qualquer coisa sacerdotal, de certa maneira. É interessante depois dizer como nos poemas dele, esse eu quase que se ausenta, não é? É como se saísse de palco para dar lugar. E é exatamente aí que está a despersonalização, que foi a grande missão de Fernando Pessoa, não é? Despersonalização foi o que a própria Sofia Grandes reconheceu como necessária para a universalização da palavra poética. E Eugênio, da mesma maneira, ele era tão avesso à reconhecibilidade concreta, empírica de mundo, personagens e da própria poesia, que fez da ambiguidade uma força enorme. Ele só tem 2 livros que são declaradamente ocasionais, ligados a ocasiões concretas, com pessoas, personagens, lugares, são escritas da terra e homenagens e outros evitados. Livros que foram crescendo na medida em que foram aparecendo ocasiões justamente de escrita. E todos os poemas destes 2 livros trazem data. Os outros nunca. E isto é significativo. Frederico, não são poucos os que dizem que um poeta de gênio não se mede apenas pela totalidade da sua produção, mas também, o Bernardo Saraiva, por exemplo, diz isto, mas também pela capacidade que ele tem de deixar, delegar, na verdade, o verbo é legar, delegar versos à memória coletiva e alguns poemas que são poemas de antologia e que
cabem em vários tipos de antologia. E há pouco falava disso mesmo, é que ele interessava vários poetas de várias gerações, mesmo os poetas mais desconhecidos, quando ele é um poeta da contenção, e são muitos, e é por isso também que ele é aquilo que chamamos um poeta canónico, não é? São muitos os poemas que todos nós guardamos na memória, desde as palavras interditas, o Adeus, que é um poema que pelo menos quase toda a gente sabe, as pessoas mais chegadas à leitura, aos livros e à poesia, quase toda a gente sabe de cor, ou até versos isolados, não é? É urgente o amor, nós identificamos logo com o Eugênio de Andrade. Isto é fantástico, não é? Parece que é simples, mas não é assim tão simples, não é? Chegar à memória coletiva desta forma. Sim, justamente Adeus, esse poema que citou, é um exemplo, eu acho que é um exemplo maior desta maneira de fazer poesia, de construir o tecido da poesia, porque se nós formos ver Adeus, é um poema de amor, é um poema de separação, é um poema que, feitas as contas, contém poucos substantivos e, como eu dizia, meia dúzia de adjetivos, conjugados de uma maneira semanticamente, eu não diria em aberto, diria em infinito. Como se houvesse uma tempestade escurecendo os teus cabelos. Você prefere a minha boca nos teus olhos, carregada de flor dos teus dedos. Como se houvesse uma criança cega aos tropeções dentro de ti. Eu falei em neve e tu calavas a voz onde contigo me cabi. Como se a noite viesse e te levasse. Não era só fome que sentia. Digo-te adeus, como se não voltasse ao país onde o teu corpo principia. Como se houvesse nuvens, sobre as nuvens mar perfeito. Ou se prefere, a tua boca clara se engrande largamente no meu peito. E não há aqui palavras que as pessoas não conheçam. Não há aqui adjetivos literários, livrescos. Mas há imagens de uma potência, de uma abertura, de um peso, que é ao mesmo tempo enorme e leve, né? Como é que sabemos nós? E aquela maneira de tecer, eu chamo rimas semânticas, né? Como se houvesse uma tempestade escurecendo os teus cabelos, uma aproximação de elementos naturais, de mar transfigurado no cabelo, com a tempestade que escurece, e que não está dito. É apenas evocado, e é apenas evocado pelas nossas memórias, pela nossa sensibilidade, qualquer coisa parte que vem da nossa própria experiência, da nossa vida, sem que nós o saibamos, e se liga diretamente com o final, como se houvesse nuvens sobre nuvens, sobre as nuvens mar perfeito, que nos lança em outros horizontes, mas sempre agarrar. E eu acho que esta capacidade que o Eugênio tem e que vai desenvolvendo ao longo de toda a sua obra, eu acho que esta é admirável, é qualquer coisa de extraordinário. E é por isso que ele está perto de muitas pessoas e de muitas maneiras diferentes, né? Como ele próprio dizia, cada um lê um poema como pode. E a exigência que estas criações estéticas têm da parte do leitor é claramente enorme, é enorme. Sim. Eu propunha talvez que fizéssemos um primeiro momento de leitura dos poemas de Eugênio de Andrade. Então, vamos começar com Ricardo Baeta. As palavras. São um cristal as palavras, algumas um punhal, um incêndio, outras orvalho apenas. Secretas vêm cheias de memória, inseguras navegam,
Barcos ou beijos, as águas estremecem. Desamparadas, inocentes, leves, tecidas são de luz e são a noite. E mesmo pálidas, verdes paraísos lembram ainda. Quem as escuta? Quem as recorre assim, cruéis, desfeitas, nas suas conchas puras? A sílaba. Toda a manhã procurei uma sílaba. É pouca coisa, é certo. Uma vogal, uma consoante, quase nada. Mas faz-me falta. Só eu sei a falta que me faz. Por isso a procurava com obstinação. Só ela me podia defender do frio de janeiro, da estiagem do verão. Uma sílaba. Uma única sílaba. A salvação. Falei-vos da brisa. Eu dizia, nenhuma brisa é triste. E procurava água, lábios, um corpo onde a solidão fosse impossível. Mas quem sabe dessa música cativa dos meus dedos? E depois, como guardar um beijo, mar dourado, o som da desolada. Acordava no rio, álamos, o sabor nupcial da chuva, tropeçava em lágrimas e soluços e lágrimas e procurava. Como quem se desce para amar a madrugada nas areias, eu dizia, nenhuma brisa é triste. Triste. E procurava. E procurava. Ainda sabemos cantar. Ainda sabemos cantar. Só a nossa voz é que mudou. Somos agora mais lentos, mais amargos. E um novo gesto é igual ao que passou. Um verso já não é maravilha. Um corpo já não é plenitude. Muito obrigada. É fácil verificar que a evolução lexical do Eugênio de Andrade é algo assim reduzido, mas que ele vai semantizando, não é? vai tendo novos significados. Já não sei quem é que dizia que ele era uma espécie de rei Midas do verbo, onde ele tocava, não é? Cada palavra virava ouro, e é o que acontece, não é, Pedro? É o que acontece, porque justamente este trabalho que ele faz com a língua é um trabalho exasperado, destinado, e é por isso, e é qualquer coisa que tem a ver profundamente, como ele dizia, se eu fosse católico eu diria que escrevo para salvar a alma, com a salvação da alma. E ele tem uma frase que foi a frase que me fez começar a minha primeira investigação sobre Eugênio de Andrade. Esta frase é extraordinária. Ele diz: a poesia, se não for o lugar onde o desejo ousa fitar a morte nos olhos, é a mais fútil das ocupações. E é justamente para tentar definir o que é que seria o desejo em Eugênio de Andrade que eu escrevi o meu primeiro livro, tese de doutoramento. Porque este desejo é justamente esta linfa que nós encontramos a vivificar as suas palavras. E é este empenho que ele tem na escrita, porque ele sabe que cada verso, cada palavra, cada sílaba, e na justeza da posição daquela sílaba, está o equilíbrio da sua existência como poeta, e que não pode falhar, ou então tudo ruiria. E é um monumento absolutamente extraordinário que é o Eugênio Irismo, porque
está casualmente ali. Esta posição vital que faz escrever, que faz viver a poesia como uma moral, como ele diz, está justamente ligada a este aspecto. E acho que é esta força que ele consegue para renovar uma língua quase milenar. Não é? E é o que ele diz, é a minha herança a língua, é a única herança, não é pouca coisa. E é responsável em escrever e inserir-se numa linhagem que ele admira, é uma responsabilidade enorme que ele apresenta. A consciência que ele tem dessa elementaridade, ele nasce numa pequena aldeia, não é? E ele diz ter plena consciência de saber exatamente o que é absolutamente fundamental. E ele cita os deuses, não é? A água, o sol. Sim, a terra e os 4 elementos fundamentais da filosofia pré-socrática. Há um livro de um geógrafo, do Orlando Ribeiro, que se chama Portugal, Mediterrâneo e Atlântico. E a primeira edição deste livro é de 1945. O livro é extraordinário, porque descreve o país na sua condição pré-industrialização da agricultura. E o que o Orlando Ribeiro deseja é que a agricultura venha a melhorar as condições etc. Mas literariamente, eu traduzi este livro justamente porque precisava dele para interpretar Eugênio de Andrade, Sofia de Mello Anderson, que tem aquilo que eu chamo uma geopoética, uma poética ainda maior ligada à geografia, uma fonte de linguagem. Então, a sociedade rural que Orlando Ribeiro descreve é a sociedade rural em que Jean Andrade nasceu. Ele nasceu em 23 de Paulo de Atalaia, que devia ser um ambiente perfeitamente homérico. Tradição completamente mediterrânea, com ritmos completamente milenares também. Porque não havia noite, não havia dia, os dias eram eternos, as noites eram eternas, não. Exatamente, não? Porque é aquela harmonia em que o homem não tem outro remédio senão viver, porque tem que ter o seu sustento dos ritmos da natureza, a natureza que manda e que é útil. Então, as coisas necessárias que ele diz, né? Quando ele diz a pureza, que se tem falado a propósito dos meus versos, é apenas paixão pelas coisas ainda não consumidas, né? Ainda as coisas necessárias, né? na sua forma ainda não e então neste ambiente rural é que ele reconhece esta justa posição do homem perante as coisas. E o empenho dele vai em direção à procura do equilíbrio e como ele diz, do rosto, do próprio rosto, que é o rosto do homem, né? Dos milhares de rostos dos homens, belo e tenebroso, com todas as suas contradições, com todas as suas possibilidades. E nenhuma errada, nenhuma certa, mas todas exatas, porque naturais, porque espontâneas, porque necessárias. E então, esse rigor no dizer, como ele diz, o que se encontrou ou sonhou nas galerias da alma, é a responsabilidade. E ele vive essa responsabilidade até o fim. Dissemos já que o Eugênio de Andrade é talvez um dos poetas mais amados pelos, não estou a falar de leitores especialistas ou leitores mais, portanto falo do comum, da generalidade dos leitores da parte da Sofia, que à partida também é um bocadinho estranho, não é? Como é que o povo português, que é um povo mais palavroso,
mais discursivo, seria natural talvez que se apaixonasse mais por poetas mais discursivos como o Rui Belo, o Jorge de Sena, o Vasco Graça Moura, e curiosamente não é isso que acontece. A quem que atribui esta ligação? Porque ela é clara, se perguntar a alguém que não é um leitor especializado, um leitor comum, ele vai referir logo esses nomes, não apenas os nomes, mas ele sabe esses poemas, ele conhece, conviveu, teve um trato com estes poemas. Mas há aqui uma contradição, não há? Ou não lhe parece? Eu não sei se é uma contradição. Eu acho que os leitores sabem amar muitas e muito diferentes coisas. E quando eles são leitores inexpertos, pensam que esse é o problema. Mas não é um problema, porque nós contemos multitudes, como dizia justamente Walt Whitman, e a nossa capacidade de amar coisas diferentes é qualquer coisa que temos que cultivar. Agora, Eugênio de Andrade tem uma acessibilidade imediata. Isto, com certeza, ele tem uma acessibilidade imediata. E, portanto, qualquer qualquer dos seus livros e abra ao acaso, encontra versos, percebe que são ótimos, que o fascinam. Agora, estes versos são versos para serem meditados. Deus os versos conosco e conviver com estes versos é que nos leva a longas caminhadas dentro da poesia. Agora, há outros autores que também são admiráveis, também são admiráveis. A Sofia é mais próxima. O Jorge de Sena é um poeta muito diferente e que esmaga mais o leitor, que terroriza às vezes o leitor. O Rui Belo tem uma outra dimensão. E Herberto Helder é completamente diferente. O Herberto Helder, por exemplo, escreveu a Eugênio de Andrade uma carta que é um primor. Foi publicada recentemente, não transcrita, mas em formato digital. E o que diz essa carta? Esta carta diz a Eugênio de Andrade que Herberto o considera o maior, o melhor, o mais nobre de todos os poetas. E diz justamente, agradece o envio do livro Poesia da primeira edição, de 2000. E diz-me, agradeço-lhe a possibilidade de ter lido a sua poesia de uma vez só, demoradamente, com a dedicação que ela merece. E eu digo que não encontro no seu livro um único verso que não tenha que lá estar. É uma perfeição absoluta que não encontro só de forma diferente e menor em Jorge de Sena, em Sofia, Mário Cesarini. São Carlos que Oliveira consigo aproximar de si desta nobreza, mas ninguém está ao seu nível. É uma coisa quase demais, não é? Porque ela está publicada no site ou no Facebook da revista Textos e Protestos. E é uma carta em que Herberto faz, claramente ele está ao mesmo nível que o Eugênio, não está abaixo, claramente. E é o lugar dele, absolutamente, porque eles são os dois puros da poesia. Mas não era um poeta que se perdesse em elogios, não é? O Herberto Helder, quando faz um elogio, é porque o sente dessa forma, não é? De facto, eu no outro dia estava a falar desta carta com António Franco Alexandre e ele disse, eu não acredito que ele estivesse a mentir, mas por que desfazer tanto os outros para elogiar o Eugênio? Não sei, se calhar era mesmo isso que ele sentia. Mas é assim, o Eugênio de Andrade tem um estatuto muito elevado. Na poesia ocidental, quem tem trabalhado muito para inglês, para traduzir Eugênio para inglês, foi até capaz de levar aos Estados Unidos, o Alexis Levy, que traduziu muitíssimos livros dele. Agora traduziu o último livro. Ele vai estar no Porto no final de setembro, acho que é 28 ou 29, não me lembro, para apresentar esta tradução e sempre neste âmbito das comemorações do Eugênio de Andrade. Mas qualquer tradutor da poesia do Eugênio de Andrade está sempre com uma grande dificuldade, justamente porque a tensão
que se encontra entre a relação das palavras e um género, é uma coisa quase ilimitável. E repetido, não se consegue. Eu traduzi esta antologia e traduzi o Ostinato Rigor. E eu devo dizer que o Ostinato Rigor, a minha tradução, não está absolutamente ao nível do original. O Ostinato Rigor é um livro que vem em 1964. É publicado em 64. E é a ponta, o começo desse patamar de rarefação da língua que o Eugênio faz desde 1940, que ele começa a publicar, usa 40, 42, 45, 46 é a antologia de Garcia Lorca e 48 é as Mãos dos Frutos. Dali para os próximos 25 anos ele escreve em direção a esta concentração, a esta rarefação. E os livros que ele escreve neste patamar de excelência são justamente Ostinato Rigor, Obscuro do Lírio, 71 e Véspera da Água, 73. Quer dizer que está 9 anos para escrever 3 livros pequenos, mas que têm um peso enorme. E ali esta língua é absolutamente concentrada. É por isso que ele depois diz Limiar dos Pássaros, o livro seguinte, foi a prosa, foi a maneira que eu encontrei para sair daquela afasia. Porque este trabalho foi gigante. E o livro, o Ostinato Rigor, tem poemas de 2 versos. O desejo é apenas 2 versos, são 2 decassílabos. Nestas ocasiões eles nunca aparecem, mas não, é assim deste. Bom, também não importa, mas há um corpo brilha nu para o desejo dançar na luz das areias. Que aparentemente são 2 decassílabos, como há centenas, milhares de decassílabos na literatura. Um corpo brilha nu para o desejo dançar na luz a pico das areias. Mas é justamente a única sílaba da salvação que é o melhor que eu consegui fazer é um corpo brilhando perché danzi il desiderio e non c'è picco delle sabbie. Mas há muita coisa que se perdeu. não é uma confissão fácil de arrancar a um tradutor, diria, né? É porque nós sentimos que é como se ele fosse verejando as palavras e não ficasse lá nenhuma a mais, como dizia, como se cada uma tivesse que lutar pelo seu lugar, né? O que é que um poeta deste género pede, sobretudo a um tradutor? Sangue. É como se diz, é nos detalhes, não é? Que se... Frederico chegou a dizer que andava sempre com um bloco de notas que de vez em quando podia vir assim uma iluminação. Não há outra maneira, por isso que eu digo, é a mesma coisa. Ou se encara a tradução como se fosse criação própria, como ele fez realmente com a Safra, não é? Com os famílios de Safra, mas estas coisas, sim, são justamente aquelas coisas que não nos deixam dormir. Uma pessoa há muitos tradutores que não traduzem de forma militante, como eu digo.
José Gomes Pereira dizia, na biografia dele, poeta militante, e ele dizia, e eu entendia isto não de uma forma política nem religiosa, era apenas porque eu considerava a maneira de dilatar a matéria encantável, como ele dizia. E é justamente esta a tradução que me interessa, uma tradução militante, uma tradução que pratica o Alexis, que acabamos de falar, e que é uma tradução que tenta fazer poesia a partir de poesia, porque senão fazer um parágrafo em prosa em vez de um soneto não tem graça nenhuma. E então é assumir como próprios a exigência estética do original e sem indulgência. Seria capaz de assumir um gesto de um Graça Moura, por exemplo, que assinava as suas próprias traduções e as integrava no seu catálogo de criação original. Conseguiria chegar a esse ponto? Não me deixaram fazer isso, quis fazer isso com Camões, mas o editor disse, não. Mas eu disse, eu quero fazer isso, porque não. Acho que é a única maneira. Sim, Vasco de Graça Moura publicava assim, Vasco de Graça Moura. Porque é criação, não é? Claro, não há outra maneira. Vasco de Graça Moura, a Divina Comédia de Dante Alighieri, mas escrita por ele, escrita por Vasco de Graça Moura. E a coisa extraordinária das nossas traduções, pensas assim, é que restitui-nos um texto antigo, medieval, como se tivesse sido escrito ontem. Né? Nós conseguimos ler Graça Moura com uma série de outros títulos ascentistas, maneiristas, e não é um texto medieval, claro, não é um texto medieval, mas é um texto que nos permite ler a Divina Comédia hoje, como uma vida verdadeira dentro dela. Eu já traduzia do grego, não sabia grego, nem ler grego, né? Mas traduzia o Sáfio de uma forma admirável. Por quê? Porque é um daimon, é uma criação que se assume e que se faz. E justamente esta posição necessária é o que me levou a traduzir, por exemplo, os sonetos de Camões. Os sonetos de Camões que eu selecionei, não fui eu selecionar, foi o Eugênio, né? Que no prefácio a esta edição diz assim: uma vez um amigo perguntou-me qual é o livro mais fascinante da poesia portuguesa, e eu respondi sem hesitar: os sonetos de Camões escolhidos por mim. E escolheu 50. Não? Lembramos, a edição Costa Pimpão atribuíra a Camões 368 sonetos. Não tinha escrito nem por sombras, mas valia a regra ser bom é do Camões. Então é tudo do Camões. Mas Eugênio faz uma seleção e escreve um romance em sonetos, que é justamente este que eu traduzi. E foi uma homenagem, outra vez, ao Eugênio de Andrade, porque o Eugênio de Andrade, numa das outras grandes coisas que ele sabia fazer, era a arquitetura. A arquitetura dos versos, dos textos, dos livros, das antologias, e tudo que ele compunha vinha com uma solidez arquitetónica que, digamos assim, valeu a amizade e a admiração de César Vieira, por exemplo, que era muito próximo dele, que fez para ele várias coisas, inclusive o túmulo, e agora o memorial, provavelmente, em Porto de Atalaia, onde construir um pequeno auditório, um memorial do Eugênio de Andrade, se tudo como deve ser. Então, dizer, esta maneira que o Eugênio de Andrade tem de construir os seus livros é uma coisa extraordinária. E quando ele não publica livros de sua autoria, publica muitíssimas antologias. E sobre o quê? Sobre Coimbra, Porto, Alentejo, lugares, portanto, ou ocasiões, ou tema, e ele dedica-se à escolha. Aquela antologia pessoal da poesia portuguesa é um monumento.
né? É um monumento extraordinário, de muito bom gosto. Se calhar, cada um pode fazer a sua. Ele fez a pessoal, a antologia da poesia. E é uma viagem extraordinária no cânone da literatura portuguesa. E é admirável. E ele próprio diz, não é? Em relação à homenagem aos outros epitafios, estes não são os livros que mais me agradam, porque falta uma arquitetura, falta uma estrutura. E nós vemos isso ao contrário nos outros livros, que tem uma estrutura compacta, completamente sólida. E essas estruturas significam de uma forma extraordinária. E o que eu estudei foram os primeiros poemas, justamente por isso. Claro. Essa ideia da arquitetura é bastante importante, desde logo em termos básicos, porque nos permite definir o que é um livro de poesia, do que é uma coletânea de poesia, porque há muita gente que diz que publicou um livro de poesia, na verdade não publicou um livro de poesia coisa nenhuma, não é? Acumulou um conjunto de poemas e deu-os à estampa, sem que seja necessariamente um livro. Mas, curiosamente, quando perguntou ao Eugênio de Andrade, levando essa ideia da arquitetura ao seu máximo, se ele construiu um só poema, ele nega, não é? Ele diz que não. Nega, mas depois chama o seu livro O Meu Cancioneiro. E ele diz, uma ideia de um único poema não é exatamente o que eu fiz, mas umas mútuas iluminações, poema a poema, livro para livro, isso sim, há com certeza. E de facto nós vemos Véspera da Água, título do livro que vem do livro anterior, Escrita da Terra, título que vem de um poema de Osmento Rigor. E há uma série de correspondências assim, muito evidentes, muito claras, que tornam um conjunto muito coeso, exatamente, muito ligado, muito sólido. E isto ele faz admirável. Por isso, porque ele faz uma coisa que é uma atualização contínua da sua poesia. Não há um único livro de Eugênio de Andrade que tenha a mesma forma desde a primeira e a última edição. Não há. Nem sequer os primeiros poemas. Os primeiros poemas é um caso, eu acho que é exemplar, porque os primeiros poemas é uma recolha que ele publica em 1977, quer dizer, 33 anos depois de os recusar. Havia estes dois livros, Adolescente e Pureza, de 1942 e de 1945, que ele rejeita. E diz, mas não fazem parte dele. Em 77, volta a publicar, dizer, para ceder aos pedidos dos amigos e para dar aos leitores que se interessam pelo que eu faço uma ideia do que eu fazia na minha adolescência. Parece uma coisa quase documental, quase que ele... Não, está bem, eu vou mostrar o que é que eu fazia sem uma condescendência. E começa coloca estes 10 poemas, seleção 10 poemas. A primeira vez põe um poema em prosa, que era a fábula, depois passa para outro livro e na segunda edição já põe outro. Depois arruma a casa, como ele diz, e encontra estes 10 poemas. Canção, tinha um cravo no meu balcão, veio o rapaz e pediu-me mãe, olho ou não, etc. E ele diz, este é o primeiro poema que vai na primeira página do meu cancioneiro e que me liga já a antigas, medievais. E os outros 10 poemas são outros. E, por exemplo, o Noturno que eu citei antes, parece, como eu digo, o primeiro poema dos seus 16 anos, é uma montagem reescrita de 3 poemas, de 2 livros, mais outro poema que publicou numa revista e que reuniu e reescreveu completamente em 1977, quer dizer, depois de Obstinato Rigor, Busca do Domingo, Véspera da Água, quer dizer, com uma sabedoria enorme, e ele fez esta coisa, e reescreveu esses 10 poemas, com os quais pega uma pessoa e arruma o lado anterior à existência dele. O conjunto é dedicado à memória de Fernando Pessoa. Fica lá para trás.
E aparece outra vez, in memória, Federico Garcia Lorca, que fica antes de Eugênio de Andrade começar a escrever. Então, as duas maiores influências da poesia dele, ele reconhece, declara, não esconde, mas faz, como ele diz, tudo dando de costas para eles. E estes 10 pequenos fonemas servem para justamente inaugurar esta poesia, esta presença do poeta e marcar, apontar o caminho que ele já fez. mas é curioso. A exigência que ele tem de atualização estética dos seus textos manifesta-se sempre. Sempre que ele publica que volta a publicar, emenda, corrige. O caso de mim é justamente um destes poemas, dos primeiros poemas. Na edição 2005, 60 anos depois, ele emenda uma vírgula, uma conjunção, uma coisa assim. E não resiste, e faz isso. Porque aquele livro, aquela poesia, transcende o tempo. É sempre atual. Não é história. Não é uma coisa que foi feita e... Não, é uma coisa que existe, que é urgente, que continua urgente. Então essa urgência da primeira escrita é que ele vive com ela sempre. E a exigência de exatidão acompanha-o sempre. E então é por isso que este cancioneiro funciona assim, porque está nivelado sempre o mais recente das estéticas do poema. E é por isso que é assim tão grande o empenho, tão maníaco este empenho. E eu admiro isso. Quem não? Eu propunha que ouvíssemos mais poemas do nosso homenageado. Diga, por favor. Adeus. Já gastámos as palavras flor do amor. E o que nos ficou não chega para afastar o frio de 4 paredes. Gastámos tudo, menos o silêncio. Gastámos os olhos com o sal das lágrimas. Gastámos as mãos, à força de as apertarmos. Gastámos o relógio e as pedras das esquinas em esperas inúteis. Meto as mãos nas algibeiras e não encontro nada. Antigamente, tínhamos tanto para dar um ao outro. Era como se todas as coisas fossem minhas. Quanto mais te dava, mais tinha para te dar. Às vezes tu dizias, os teus olhos são peixes verdes. E eu acreditava. Acreditava, porque ao teu lado todas as coisas eram possíveis. Mas isso era no tempo dos segredos. Era no tempo em que o teu corpo era um aquário. Era no tempo em que os meus olhos eram realmente peixes verdes. Hoje, são apenas os meus olhos. É pouco, mas é verdade. Uns olhos como todos os outros. Já gastámos as palavras. Quando agora digo, meu amor, já não se passa absolutamente nada. E, no entanto, antes das palavras gastas, tenho a certeza de que todas as coisas estremeciam só de murmurar o teu nome no silêncio do meu coração. Não temos já nada para dar. Dentro de ti, não há nada que me peça água. O passado é inútil como um trapo. E já te disse, as palavras estão gastas. Adeus. As palavras interditas. Os navios existem e existe o teu rosto encostado ao rosto dos navios. Sem nenhum destino flutuam nas cidades, partem no vento, regressam nos rios. Na areia branca onde o tempo começa,
Uma criança passa de costas para o mar. Anoitece. Não há dúvida. Anoitece. É preciso partir. É preciso ficar. Os hospitais cobrem-se de cinza. Ondas de sombra quebram nas esquinas. Amo-te. E entram pela janela as primeiras luzes das colinas. As palavras que te envio são interditas, até, meu amor, pelo alvo das searas. Se alguma regressasse, nem já reconhecia o teu nome nas suas curvas claras. Dói-me esta água, este ar que se respira. Dói-me esta solidão de pedra escura, estas mãos noturnas onde aperto os meus dias quebrados na cintura. E a noite cresce apaixonadamente. Nas suas margens nuas, desoladas, cada homem tem apenas para dar. E ele depois cita, né? Eu digo isto, ele cita Herman Melville e diz assim: agora que sou imperador da minha alma, o meu primeiro ato é abdicar. Federico, por fim, e para passarmos a palavra ao nosso público, o Eugénio de Andrade teve sorte de ter Federico como um dos estudiosos da sua obra, eu creio que sempre consegue juntar o rigor e a exigência a uma coisa que eu também creio que é fundamental, que é a paixão, não é? É claramente um apaixonado de Eugénio de Andrade, isso é importante sempre poder trabalhar nas coisas com paixão. Mas para terminar esta questão, falamos de centenários e estamos aqui a homenagear o poeta. Não são poucos os que dizem que apesar destes ímpetos e destes festejos, destas efemérides, que quando elas terminam, os escritores do Eugénio de Andrade em particular acabou por beneficiar bastante do centenário e continuará ao longo deste ano, mas e depois? Normalmente nós sabemos o que acontece depois, não é? O homenageado é devolvido à morte, não é? A sua obra, a amnésia, depois como é que fica? Eu penso que o Eugénio de Andrade não vai sofrer nenhuma amnésia. Recentemente, justamente no dia 19 de janeiro, quando ele completava exatamente 100 anos, houve uma série de entrevistas que fizeram a mim, aos outros membros da comissão de celebração do Eugénio de Andrade, João Renato Sofia, Carlos Mendes de Sousa, Tolentino Mendonça, que temos trabalhado para organizar e perguntavam qual era a nossa ideia tinha uma ideia de uma baixa de leitores do Eugénio de Andrade. E o editor confirma, o Vasco David da Síria Ouvinte, o Eugénio de Andrade é um dos autores que mais se vendem, sem auxílios de planos de leitura, Sofia tem uma injeção na presença das pessoas, porque é uma leitura obrigatória das escolas, não é? Portanto, os contos infantis são qualquer coisa que obrigatoriamente passa pelas mãos das pessoas. Eu realmente uma paixão sólida, digamos assim, sem empurrões de outra natureza. E tem outro ponto que poderia contar com o seu desfavor, que é não ter viúva. Né? Isto é fundamental para manter vivo qualquer poeta. Não tem, e ainda assim. Há viúvas e viúvas. Claro. O último poema de Eugénio de Andrade, e que se chama As Maçãs. Também ele vai morrer, o verão. Do verde ao vermelho, as maçãs ardem sobre a mesa, ardem de uma luz sua, mais madura, e servem de espelho. Hospital de Santo António, 21/7/2002. Bom, então damos por terminada a nossa sessão. Resta-me agradecer ao nosso convidado. Só uma última coisa. Eu quero agradecer esta nota que fez
da paixão em relação a estes textos, porque realmente foi a única coisa que me levou a fazer isto. E há uma série de coisas que então há coincidências e eu comecei a escrever sobre o Jardel justamente há 20 anos. E agora vou publicar mais um livro com todos os ensaios que tenho. O último saiu agora em maio na Colóquio Letras. E vou pôr lá todos os ensaios. Eu vou dizer que é uma sensação absolutamente extraordinária que eu sinto estando aqui, partilhando com os leitores deste poeta, no país dele, na casa dele. Eu estive, os outros membros da comissão que o nome fizeram questão que eu fosse fazer a evocação da Joana Andrade. Isso para mim foi uma emoção enorme, porque, como dizia um dos administradores da Casa da Música, sabe, curioso ser um italiano fazer esta apresentação. É verdade. E era curioso. E é uma coisa que me irritou profundamente nos últimos anos, não é? Que a explosão do pretenso cânone da literatura portuguesa, que é um livro, sim, muito discutível, que o Miguel Tami, quando já o fizeram, o Figueiredo, mas estaria excluindo a Joana Andrade e Sofia de Magalhães. E o que eu disse nesta evocação da Joana Andrade no Porto, a cidade que ele escolheu, a Casa da Música, com um concerto de homenagem só com músicas feitas com os poemas dele, com o ministro da Cultura, ao meu lado eu disse, ele pertence por direito natural a esse campo e não carece do ser de nenhum académico, nem de nenhum académico. E agora vou publicar este livro e, obviamente, as últimas coisas que eu vou fazer, depois já não consigo ouvir-me nem sozinho a falar de tantas coisas. Mas vai ser um momento muito importante para mim, porque, como eu disse no início, Joana Andrade foi o poeta que mudou a minha vida e que agora consigo homenagear no seu país de uma forma assim muito apaixonada e muito sincera. E eu agradeço muito essa vossa presença aqui, porque é uma grande satisfação para mim. Eu vim muito longe assim para fazer isto e sinceramente gosto muito de estar. Obrigado.